Ei você, pessoa da bandeira branca, azul e rosa que sente que tem muita dificuldade com relacionamentos amorosos. Assiste esse vídeo até o final, porque eu me comprometo a pensar junto com você qual é a questão, por que essa área é tão difícil para você. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga especializada no atendimento da comunidade da bandeira branca, azul e rosa, como carinhosamente eu chamo, tem que ficar olhando aqui o microfone. Se você faz parte da comunidade, se você está questionando se você faz parte ou não, se você é um parceiro, um companheiro, um amigo, um familiar que está aqui, né, tentando conhecer mais do universo das pessoas da bandeira branca, azul e rosa, seja super bem-vindo. Traga quanto mais pessoas expandirem o seu imaginário sobre as pessoas da bandeira branca, azul e rosa, e não só, mas expandirem o imaginário sobre gênero, melhor vai ser esse convívio no mundo, tá bom? Então seja super bem-vindo. Profissional da área da saúde, então, nossa, mega bem-vindo. Bom, se você quiser me seguir na rede vizinha, aqui tem meu contatinho. E se você quiser saber como trabalhar comigo, às vezes eu recebo pessoas me perguntando: Fê, daria para ser seu paciente, tal? Às vezes eu fico aí, te namorando, queria muito. Ó, aqui embaixo também tem um formulário, preenche, que super em breve eu mesma entro em contato com você, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar de relacionamento amoroso, esse tema babado, esse tema aqui é babado, gente, vem comigo, vamos lá. Seguinte, então a gente já começa falando de algo que algumas pessoas me trazem aqui no consultório, que é o seguinte: Fê, olha, vou trazer várias situações hipotéticas aqui, tá, gente? Talvez alguma vá enganchar aí na tua história, então vamos lá. Fê, eu fiquei muito tempo no armário. Vocês sabem que os meus dias eles são muito dedicados, né? Porque tem muitos pacientes que né, vêm com essa narrativa, né? Fiquei muito tempo no armário, nunca me relacionei, Fê. E agora encontrei uma pessoa, nossa, tô indo lá, e de repente a gente tá saindo e tá sendo incrível. E aí, tô sentindo que esta pessoa, né? A gente vai conversando, né, tal. Tô sentindo que essa pessoa é tudo na minha vida. Aí a gente vai vendo que essa pessoa vai subindo a um pedestal, tá? E aí eu viro para a pessoa e falo assim: então, né? Acho que essa pessoa realmente está se transformando em uma pessoa muito importante para você, né? Essa pessoa, ela tá servindo também, né? Servindo entre aspas, né? Mas ela também está tendo um lugar de validar você como pessoa não binária. Ela também está tendo um lugar de validar você como mulher, como homem. E isso tá deixando você muito feliz. Isso está sendo muito bom para você, né? E a iminência de perder te deixa muito ansioso. Então, quando essa pessoa não responde mensagem ou quando essa pessoa tem uma certa hesitação, essa pessoa, né, o paciente, às vezes ele sofre muito. Por quê? Porque é a primeira, né, a primeira pessoa que essa pessoa está se relacionando. Então, assim, tem todo esse lugar de fantasia, né? Tem toda essa expectativa e muitas vezes esse relacionamento ele vai para esse caráter de também ser essa pessoa, a pessoa que vai, entre aspas, validar esse lugar de mulher, pessoa não binária, homem. Por quê? Porque essa pessoa, isso é muito interessante, gente. Essa pessoa, ela está se relacionando com você, vendo você. Você está num lugar que é o seu lugar, o lugar que você se identifica, um lugar autêntico, um lugar que já não tem mais aquele tanto, já não tem mais tanto, né? Muitas vezes o eco do passado, onde você não podia ser você mesmo. É claro que muitas vezes, né? Isso não é tão rápido, isso não é uma pílula mágica, mas já é um lugar muito diferente do que você tinha estado grande parte da sua vida. Então isso ganha um caráter muito especial. Então esse relacionamento ele ganha um caráter muito especial,
Só que a iminência de perder esse relacionamento te deixa muito ansioso. Então, o que acontece? Talvez você vá se tornando um pouco dependente dessa relação. Então, a gente precisa trabalhar muito, né? O que vai se colocando entre você e essa pessoa? O que essa pessoa está validando em você, né? O que está sendo nutrido nessa relação e qual é a angústia que existe quando há uma possibilidade dessa relação não existir, tá? Então, assim, isso é um cenário. Aí, de repente, tem um outro cenário. Olha só, esse cenário é babado também. Ó, então, assim, eu achava que eu era uma pessoa do arco-íris. Eu achava que eu era uma pessoa L. Ou que eu era uma pessoa G. Durante muito tempo, achei que eu fosse. Achei que só fosse isso. E aí, de repente, eu me casei. Bem hipotético, tá, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho, 9h30, toda segunda-feira. Me casei. E essa pessoa se relacionou comigo nesse lugar, né? O lugar da identidade sexo. Tá. Mas aí, de repente, eu percebo que é mais. Eu percebo que existe uma questão que vai além da onde eu sabia e eu não me identifico com o gênero que me atribuíram ao nascimento. Então isso faz de mim uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa. Vivencio a minha jornada, né? Faço um processo terapêutico, vivencio todas, né? Toda a etapa de revelação, toda a etapa de entrar em contato comigo, né? Do quanto foi difícil muitas vezes, o quanto eu neguei. E eu tinha esse relacionamento segue comigo. Me acompanha, me dá a mão, está comigo, tá. E aí, de repente, eu vou caminhando no meu processo de transi. Vou caminhando, e essa pessoa continua comigo. Tá. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo, né, no processo terapêutico, por isso que terapia é tão importante, que você se sente em dívida com essa pessoa. Como assim, Fê, em dívida? Por quê? Porque essa pessoa esteve com você em momentos muito importantes da tua vida. Deu para você a mão, foi muitas vezes o teu apoio, né? Só que depois que você caminhou, né, e você já está num outro lugar da tua vida, um lugar de autenticidade, você começou a olhar a tua relação e essa relação também foi convidada a transi se o dalala. E muitas vezes esse parceiro ele tem uma certa resistência, esse parceiro ou esses parceiros têm certas resistências e isso dá uma certa abalada na relação. Pode ser, não é incomum, que essa relação acabe. Pode ser, não é incomum, que o sentimento venha a mudar. Então, eu achava, né, que eu amava você, amava e tinha, né, todo queria muito ficar com você, mas depois que eu vivencio essa transi, eu percebo que não, eu percebo que os meus sentimentos mudaram, eu percebo que eu tô em outra, eu percebo que eu quero ter outras experiências na minha vida, que esse relacionamento já não me faz tanto sentido, mas eu me sinto em dívida. E essa dívida me amarra nesse relacionamento. Percebe? Então, dívida é um negócio, sentimento de dívida é um negócio que é muito, muito, muito importante ser trabalhado, porque a relação ela fica abalada e a própria pessoa, né, o parceiro, os parceiros, também ficam abalados muitas vezes sem saber, sem entender, né? Por isso que quando eu tô atendendo uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, eu sempre falo, você é muito bem-vinde, né? Aqui no consultório tem um quadro que diz assim: todas as partes que constituem como ser humano são bem-vindas e abraçadas aqui. E eu sempre falo que, além disso, a família, né? Os companheiros, eles também são muito bem-vindos, porque eu acho que é muito difícil você fazer um atendimento
E muitas vezes não incluir essa família, você não incluir esse parceiro, que muitas vezes também precisa de um certo acolhimento, assim, do tipo: "Nossa, mas espera aí, meu parceiro tá ali vivenciando essa transe, e eu, né? E a minha orientação, assim, né, orientação no sentido sexo, quem eu sou agora, né, nessa fila do pão, cadê eu?". É muito importante, né, trazer, conversar, é muito importante trazer essa pessoa para dentro do processo. Mas não necessariamente trazer essa pessoa para dentro do processo vai melhorar a relação. Pode muitas vezes até trazer, né, como já houveram situações de eu virar para o paciente e dizer assim: "É, realmente agora eu começo a entender, né, por que que você se sente em dívida, e também começo a entender que talvez essa relação, ela já não tenha mais o nível de importância que ela tinha antes para você. Mas justamente por essa dívida é muito difícil, né, pensar em terminar essa relação ou transformar essa relação, né. Então assim, claro que tudo isso, gente, é muito delicado, né. Muitas vezes a gente está falando de casamentos de anos, a gente está falando de uma amizade, né, que existe nessas relações, né. Então, tudo isso é muito delicado, né, por isso que tem que ser tratado com muito amor e respeito, né, no processo terapêutico. E também já houveram situações, né, de pacientes virar e falar: "Fê, eu não consigo me separar". E ó, não vai aí do outro lado também achando assim: "Nossa, a Fernanda tá aí dizendo que é porque eu tô vivendo a minha transe, eu vou ter que separar da minha pessoa". Não é nada disso, por favor, não é nada disso. Tô dizendo que às vezes isso pode acontecer, porque a vida é fluxo, né, gente, a vida é movimento. Então pode ser que essa transe abra muitas coisas para você, e uma das coisas é que faça você rever os teus relacionamentos, e pode ser que você, de repente, vá para uma outra situação, né. Então, assim, eu acho que são 2 situações que eu acho que é interessante, né, a gente pensar. E uma terceira situação, que eu acho que essa também chega muito aqui, é que muitas vezes, essas pessoas, como eu disse no primeiro exemplo, elas tiveram a primeiro exemplo ele não tinha experiência, agora no terceiro, essa pessoa tem pouca experiência, né, pouca experiência mesmo de vida, porque durante, né, ficou ali, né, os sentimentos, né, porque quando você muitas vezes está performando, né, não é só o seu gene que está no armário, os seus sentimentos estão no armário, né. E quando há um processo, né, de ó, ok, eu vou vivenciar essa jornada e eu vou começar a entrar em contato com os meus sentimentos, isso pode ser, olha aqui, babado, isso pode ser um tantinho quanto assustador, tá. Porque você não, muitas vezes pode não ter tido acesso a esses sentimentos antes, porque você trancou tudo. E quando você se depara com esses sentimentos, meu Deus, eu me deparo com a minha humanidade. Eu me deparo com a minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade. E muitas vezes isso me assusta. E aí eu levo isso para terapia, muitas vezes, né? Às vezes eu olho o paciente e falo assim: nossa, como você tá assustado, né? Porque eu acho que você tá envolvido com alguém e isso tá te deixando muito vulnerável. E isso tá te deixando com medo, mas eu acho que você tá gostando. Mas eu acho que você não tá sabendo lidar, né? Porque eu acho que é tudo novo, eu acho que dá uma sensação de euforia, mas dá um medo, né? Mas como que é isso? Eu nunca senti, eu nunca entrei em contato com os meus sentimentos antes, eu bloqueava tudo, e aí agora, sabe, eu tô sentindo como é que é. Sem contar, né, gente, as relações sexo, que já são um capítulo à parte, eu vou marcar, né? Vou fazer uma marcação aqui para mim, para eu fazer um outro vídeo falando sobre isso. Porque eu acho que relação, sexo na transi, é outra história, né? Também abre outras portinhas e também enfim, tema para um outro vídeo, tá? Bom, acho que com esses exemplos, acho que eu também teria outras coisas para falar, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Então, escreve aqui nos comentários o que você achou, né? Dá tua opinião, escreve aqui para as outras pessoas o que você já vivenciou, como foi teu processo,
o que que você aprendeu no teu processo. Acho que isso sempre, sempre ajuda a outra pessoa que tá lendo, que às vezes não tem nem tanta iniciativa, não tem nem tanta, se sente ali um pouquinho envergonhada e não quer escrever. Às vezes a tua palavra vai servir como um carinho, vai servir como um espelhamento para uma outra pessoa, tá bom? Um beijo, como sempre, espero que os meus vídeos, esse vídeo tenha chegado num bom lugar, um lugar de amor, respeito à tua história, ok? Um beijo de novo e até!